Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ministério esquecido dos cristãos. Mas eu quero ter certeza se é esquecido mesmo. Quero que vocês me falem agora quais são os ministérios que nós temos. Oração, palavra, pode falar. Falar alto que eu não estou ouvindo, não. Oração, adoração, louvor, missões, pastoral, evangelista, missionário. Tudo que envolve a obra de Deus são ministérios. Eu acho que é esquecido mesmo. E vocês que tinham aberto suas Bíblias em 2 Coríntios, estavam próximos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Aí vocês já vão olhando se vocês lembravam desse ministério. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Assim diz a palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua obra e obrigado pelo teu chamado, Deus. Obrigado por tamanho privilégio que o Senhor nos confiou, por tamanha obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Deus, eu já te peço perdão, porque muito tem sido a nossa negligência. Mas nós te pedimos também, ó Deus, força e direção para exercermos a tua vontade, conforme o Senhor deseja. Amém. Você pode se assentar? Irmãos, antes de eu entrar com vocês nessas palavras específicas, eu gostaria de ver com vocês as palavras anteriores a esta parte. No verso 14, Paulo vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um morreu por todos. Quem é esse um? Jesus. E quem é todos? Somos nós. Então Cristo morreu por nós. Mas neste texto específico, tem um motivo. Paulo não só está falando que Cristo morreu por nós, mas tem uma razão para ele estar dizendo isso. Ele vai dizer que logo todos morreram, e ele morreu por todos, para quê? Por que isso aconteceu? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Deixa eu te falar. O sacrifício de Cristo atingiu sua vida? A obra de Cristo na cruz atingiu sua vida? O perdão e a salvação de Cristo atingiu sua vida? Então aqui tem um motivo. Agora você não mais vive para você, mas você agora vive para Deus. E vocês devem lembrar muito bem, nós estudamos recentemente o livro de Êxodo. O que é o livro de Êxodo? Deus resgatando o povo da escravidão do Egito,
levando o povo para uma terra, para um lugar de promessa. Quando Deus resgatou este povo, eles tinham donos. Eles eram escravos do Egito. Eles pertenciam àqueles senhores. Mas agora, quando Deus resgata eles, Deus passa a ser o dono deles. Por isso que é Deus quem guia, quem orienta, quem dá as instruções, que fala quando pode ir, quando não pode, como fazer e como não fazer. Porque quando um escravo é resgatado, ele deixa de pertencer ao antigo senhor, mas ele passa a pertencer ao novo. Então, quando Deus está nos falando que Ele nos resgatou, Ele está dizendo que Ele comprou você dessa escravidão, deste mundo, e transportou você para o reino dEle. Então, agora você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? E, obviamente, que se você não vive mais pela sua vida, o maior motivo é você viver para Deus. Viver para as coisas de Deus. Mas será por que Paulo quis deixar isso que parece tão óbvio para nós? Por que ele está dizendo que você não mais é dono da sua própria vida? Porque ele quer nos passar uma missão que não é fácil. E que se nós pudéssemos definir, nós mesmos escolher, nós não escolheríamos. Paulo está dizendo que Deus vai te dar uma ordem, Deus vai fazer um chamado para a sua vida, e você não tem opção de escolher entre o sim e o não. Por quê? Porque a vida não é mais sua, mas é de Cristo. Mas isso é só se Cristo te resgatou, tá, irmãos? É só se a obra dele te atingiu. Senão, você está liberado para deixar a sua vida do jeito que você leva. Significa que se você está pensando em viver os próximos 10 anos, planejando algo para você, significa que a sua vida não está sendo vivida para Deus, mas para você mesmo. E não estranha, não, a nossa natureza é assim mesmo. Tudo o que nós pensamos em fazer é para quê? É para nós. Nós planejamos fazer compras, aumentar o conforto, aumentar aquilo que nos agrada o paladar, adquirir riquezas e bens. Mas Deus está querendo dizer, como aquela palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Você sabe o que essa palavra diz? Eu traduzindo para você é o seguinte: você se entrega completamente a mim e eu cuido completamente de você. Assim como um pai que cuida do filho em todas as áreas, uma criança ela precisa ser cuidada na alimentação, na vestimenta, na proteção, no transporte. Deus ele nos trata como um pai que vai cuidar de você em todas as áreas. Isso quando? Quando você está entregue completamente a Ele, é isso que acontece. Então, se você está sabendo disso, e se você entrou para esse reino, para essa graça, se essa obra te atingiu, te alcançou, então você precisa estar pronto agora a proposta da palavra de Deus para você, que é exatamente o que nós vamos ver agora no verso 18. E eu vou ler só o início com vocês, que diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus. E eu quero anexar aqui o verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Deus está querendo nos passar uma missão, só que nós não queremos fazê-la. E a palavra já está começando a te dizer para você olhar com outros olhos. Porque nos olhos de nós humanos, mas vamos ver primeiro a visão de Deus. Quando Deus olhou para você, antes da reconciliação, Ele viu um anjo, um santo ou um pecador? Quem que Ele viu? Pecador. Tá, ok. Quando você olha para o mundo, você vê um santo, um anjo ou um pecador? Deu ruim que nós estamos igual a eles, né? Vocês perceberam que ambos são pecadores?
Óbvio que tem uma diferença entre nós e o mundo, porque eles estão precisando encontrar algo que nós já encontramos. Mas veja que Deus, Ele quando nos olhou, Ele olhou com um olhar de misericórdia. Ele vendo a contaminação, mas Ele já com plano de oferecer algo melhor. Talvez você não saiba, mas nós viemos pela carne da descendência de Adão. E quando Adão pecou, a geração dele carregou consigo toda essa contaminação, toda essa responsabilidade com o pecado. E, portanto, não se preocupe, você não precisa ter matado ninguém. Você já nasceu herdando algo que já é suficiente para a condenação. Você já nasceu sem reconciliação com Deus. Mas aí, obviamente, que é onde entra Cristo nessa história, mudando a nossa vida e mudando a nossa trajetória. Mas Cristo não te resgatou? Ele não olhou para você que não merecia e não te concedeu vida? Agora é para nós entendermos que tudo provém de Deus. Porque no início Deus criou todas as coisas, mas o pecado veio e manchou e contaminou a terra. Mas aí Deus executou um plano para reconciliar com Ele toda a terra. A palavra não é sobre eu. A palavra não diz que Deus amou você de tal maneira. A palavra diz que Deus amou o mundo. Mas você pertence ao mundo, sim, mas não somente você. Então Deus está pedindo para você olhar com um olhar de que tudo provém dele. E que aquelas pessoas que nós vemos e olhamos que estão imundas, nós precisamos ver que nós também já estivermos neste mesmo lugar. E assim como ele se reconciliou conosco, o chamado dele agora é que este mundo seja reconciliado com Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Assim como o mundo está afastado de Deus, eu e você também tínhamos essa inimizade. O mundo inteiro tinha essa inimizade. Tanto que quando Moisés está no monte para falar com Deus, o povo chega e fala: Moisés, sobe você e ouve o que Deus tem para falar, e desce e fala com a gente. Porque se nós subirmos e chegarmos perto de Deus, nós seremos mortos. Mas aí o que essa reconciliação de Cristo fez? Agora você pode chegar e falar com Deus. Agora você pode ouvir Deus. E eu quero acreditar que todos vocês já tiveram experiências de Deus falar com vocês e de vocês poderem falar com Deus. E se não aconteceu, precisa acontecer com todos. É a prova que nós temos da existência plena de Deus no nosso meio. Irmãos, nenhum cristão passa por essa terra sem ter provas vivas e pessoais de Deus. Eu não acredito nessa possibilidade. Deus, ele sempre se manifesta, mas você também tem que estar pronto para ver e ouvir, porque às vezes ele manifestou e você ignorou. Mas certo é que Deus sempre manifesta. Então Deus, ele reconciliou-nos com Cristo. Então, antes nós que estávamos condenados, agora foi nos ofertado salvação. Graças a Deus você sabe disso. Louvado seja Deus por isso. Eu só estou afirmando algo que você já sabe. Sim, nós temos agora paz com Deus. Mas nesta palavra, não é só para você saber. É para você saber o que você faz agora. E vai nos dizer que fomos reconciliados por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus reconciliou-nos com Ele. Mas aí Ele passou uma tarefa para nós. Ele passou a tarefa de agora nós reconciliarmos o mundo com Cristo. E nós estamos num contexto de missões. O que é missões? É nós buscarmos reconciliar esse com Deus. Esse, aquele, toda a terra. Para que toda
para que em toda a terra seja manifesta a glória de Deus, para que todos os povos o adorem, para que todos os povos sejam reconciliados com Deus. Não, Fernando, mas o mundo não merece. Aqueles vermelhinhos, não merece, não. Só os amarelinhos. Não. Quer você queira ou não. É todos. E os que mais precisam, é os que mais nós devemos investir neles. E nós fomos chamados para esse ministério. Só que ele não é fácil, porque nós cristãos, nós acostumamos a afastar as pessoas. Mas o chamado é reconciliar. E vocês não sabem o que eu descobri. Eu descobri que vocês estão capacitados. Nos últimos meses, vocês provaram que vocês são os melhores evangelistas da terra. Eu vi que vocês sabem usar redes sociais para evangelizar. Vocês sabem postar vídeo para converter as pessoas. Eu vi. Eu vi vocês com toda ousadia, defendendo uma causa. Eu vi vocês querendo converter o Brasil para uma causa. Vocês têm potencial, vocês têm coragem. Só que vocês estavam defendendo qual causa? A sua própria. Você estava pensando no seu dinheiro, na sua vida, no seu conforto. Mas tudo bem, você aprendeu, né? Então agora você vai usar essa mesma força, essa mesma capacidade, essa mesma autoridade para usar em prol do reino de Deus. Amém? E só para puxar a orelha aí de vocês, eu vou falar um negócio que vocês vão ficar tristes, mas é uma verdade. O contexto que eu estou falando aqui, vocês já entenderam. Eu já falei de cor, mas só para vocês não ficar tristes, eu não estou perto do 10, eu estou acima do 20. Então não é sobre isso. Tem que ser em código. É bom para o povo usar a mente. Se nós cristãos, nos últimos 4 anos, tivéssemos evangelizado, cumprido essa palavra de reconciliação do mundo com Deus, se vocês tivessem usado as forças que vocês tiveram nesses últimos dias para proclamar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, não precisava nem querer saber qual era o resultado. Tinha gente que não ia nem entrar na lista. Sabe por quê? O Brasil seria crente. Está vendo? A gente luta na hora errada, da forma errada. Se nós usássemos esse fervor, essa garra, o Brasil era do Senhor. Vocês estão entendendo? Então vocês aprenderam o caminho. Agora é só converter esse caminho para Deus. Porque a vida não é mais sua. Mas tem um problema. Para você reconciliar alguém, o que você precisa? Para você reconciliar alguém, tem no mínimo 3 pessoas. No caso, nós estamos falando de Deus. Então você tem que estar reconciliado com Deus. Amém? Se você precisa, ter comunhão com Deus. Se você não está em comunhão com Deus, primeiro você se acerta com Deus. Não tem como você reconciliar alguém se você não está com Deus. Beleza. Mas você precisa estar reconciliado com a outra pessoa, que é a pessoa que você quer reconciliar com Deus, obviamente. E aí, meu irmão, nesses dias pode ser que você errou, exagerou. Como você vai reconciliar se você não está reconciliado? É a humilhação. É você falar, irmão, eu errei. Eu, em vez de usar toda a minha argumentação para te levar para Cristo, eu queria te convergir para outro lugar. Mas eu estou aqui, sendo sincero com você, de que eu errei. E eu quero te apresentar agora a melhor escolha da sua vida. A única que não falha. A única que verdadeiramente te sustenta em todos os tempos, em todas as eras. A única escolha que você tem uma aposentadoria vitalícia, que não se perde. É a aposentadoria do céu. Em nome de Jesus, nós vamos recebê-la. Amém? Então você precisa estar reconciliado com Deus e com seu irmão. E agora, irmãos,
olha o que vai nos dizer. Ele, no verso 19, é saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você não está desarmado. Deus confiou a nós a palavra que reconcilia. E essa palavra é exatamente que Cristo morreu por nós. Na verdade, em síntese, a palavra é essa mesmo. Essa é a palavra que reconcilia, porque Cristo é quem reconcilia. E o Evangelho como um todo converge em Cristo. Mas nós temos aqui uma palavra da reconciliação. Deus, a proposta de Deus é que o mundo inteiro conheça a sua glória, conheça a sua palavra e conheça a sua verdade. Agora olha o verso 20. Este aqui é bom, é uma promoção. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamo-vos que reconcilieis com Deus. Olha só, se você estiver cumprindo esta palavra, de ser um reconciliador de Deus com o mundo, de reconciliar as pessoas com Deus, de levar as pessoas para perto de Deus, e, irmãos, talvez você está tendo uma visão agora evangelística, de missões, de ir para esses continentes. Não. Às vezes são pequenas oportunidades que você tem. E normalmente precisa envolver a paz. Por isso que nos últimos dias as contendas não favoreceram o seu ambiente. Por isso que você vai precisar consertar isso aí. Porque Deus é de paz, é de amor. Nós damos o que recebemos. E o que você recebeu? Você foi amado, você foi acolhido. Deus tinha toda a razão para irar com você. E Ele resolveu fazer a paz com você. Nós estávamos em uma viagem, e nós chegamos num lugar, e quando chegamos lá, a primeira coisa, nós tínhamos escolhido o andar de cima, o andar de baixo, por causa das crianças. Nos colocaram no de cima. Beleza. No segundo dia, faltou água quente. Não, tudo bem, a gente não vai fazer nada à noite para não precisar tomar banho, tá bom. Terceiro dia, faltou água gelada. Mas tudo isso aconteceu. E tinha uma torneira vazando também. Aí eu cheguei para a moça, moça, a torneira do quarto está vazando, mas não precisa arrumar, não. É só porque dificilmente vocês vão descobrir que ela está vazando. E no decorrer do tempo, isso vai sujando o quarto, e quem arruma vai ter muito trabalho achando que quem está lá é bagunceiro, mas é a torneira que está escorrendo. Mas o que aconteceu em todo esse tempo? Eu fui essa pessoa aqui, que Deus quis que eu fosse naquele momento. E aí a atendente, ela não segurou, ela quis saber quem era eu. Por que eu estava agindo daquela maneira, se tudo estava desabando? E, para ser sincero, até hoje eu não respondi para ela. Eu falei que ia mandar um vídeo, eu vou mandar este hoje. Se não me engano, o nome dela é Sabrina. Eu falei, eu vou te mandar um vídeo, você vai saber por quê. Vocês viram que eu perdi a oportunidade de cumprir o ministério lá e não cumpri, né? Estava de férias. Mas não pode não, viu, irmãos? Não tem férias no reino de Deus. Amém? Eu devo ter ficado com vergonha. E, na verdade, um dos maiores motivos que nos leva a não proclamar essa palavra é a vergonha. O que eles vão pensar de mim? É por isso que Paulo, antes de mandar você fazer, falou o quê? Sua vida não é mais sua. Quando você tem vergonha, você está cuidando de qual vida? É da sua. Entendeu? Porque você tem uma imagem a zelar. Porque se você falar de Deus, as pessoas vão te achar pacato. Que isso? Falar de Deus? Não, Fernando. Eu estou num hotel chique. Tem gente escutando. Vocês viram, eu cometi esse erro. Mas não poderia. Era a hora de eu chegar e falar assim, você tem um tempo? Eu quero te explicar o motivo. É porque existe um fruto que se manifesta na vida de quem serve a Deus.
Não vou falar que a Thaís quase foi lá estragar, não, mas o Espírito Santo segurou ela. Quando já estava no terceiro dia, ela, não, eu vou ter que ir lá. Mas é isso, irmãos. A palavra diz, irai e não pequeis. Segura enquanto é tempo. Mas olha só, vocês perceberam que o verso 20 está nos chamando de embaixadores. Então, quando você promove a reconciliação, você está sendo promovido a embaixador. E olha só que interessante, eu nunca viajei para fora, assim, graças a Deus, não é muito minha vontade, só da minha esposa. Eu não sei, mas, se não me engano, para você ir para os Estados Unidos, você vai na embaixada, no consulado, e alguém que seria ali meio que numa função de embaixador, ele trabalha para o governo dos Estados Unidos. E ele representa os Estados Unidos dentro do Brasil. E ele analisa se ele te concede poder entrar lá ou não. Ele intermedia essa situação. Fernando, mas tem o caicai. Eu estou falando do Rei de Deus, irmão. Não tem caicai no céu, não. Você cai lá, mas no céu, não. Então, assim, não vem cortar atalho para o céu, porque não tem, não. Para os Estados Unidos pode ter, para o céu, não. Então, o embaixador, ele recebe ordens de onde ele é. Ele cumpre as regras de onde ele é. Ele só compartilha o que ele recebeu de lá. Tudo bem? Agora, olha só o que essa palavra quer nos dizer com relação ao reino de Deus. Se você está sendo embaixador, a sua transferência para o céu está sendo antecipada. Porque, não sei se você entendeu, você está representando já o céu na terra. Quando a palavra está te chamando de embaixador, é como se você fosse alguém que era para estar no céu, mas está aqui. Fazendo aqui um trabalho agora de quem? De Deus. Um trabalho de quem? Do reino de Deus. Você agora vai ser esse porta-voz do céu na terra, para que essas pessoas possam entrar lá. Vocês entenderam, né? Então percebam qual a importância desse ministério. Observem que missão que Deus colocou em nossas mãos. Deus, Ele fez, Ele nos confiou isso. Mas Deus, Ele só pede para você o que Ele te deu. Deus só pede o que Ele te deu. E nós poderíamos ser arremetidos lá para a multiplicação dos pães. E os discípulos viram que aquele povo estava com fome. E por que eles não deram nada? Porque eles não tinham. Mas quando Cristo multiplica, Cristo entrega nas mãos deles. Eles primeiro receberam e depois distribuíram. E quem distribui falta para quem distribui? Não. A vantagem é essa. Se você está sendo um instrumento de Deus na terra, se tem uma coisa que está garantida, é a sua morada no céu. Não por obras, mas porque enquanto você está vivendo algo que é uma vida de quem pertence a Deus, você está com Deus. Obviamente, você está ligado na videira, você está ligado no céu. E isso é muito importante porque você não só recebe a recompensa do que você faz, porque tudo que você faz, cumprindo a vontade de Deus, irmãos, tem uma recompensa assim, que não é visível, é sentida. Você acha que o missionário fica lá nesses países porque tem alguém mandando mensagem no WhatsApp para eles dizendo parabéns? Vocês acham? E vocês acham que eles estão lá só porque também é uma obrigação? Vocês acham que Deus não manifesta para eles, não? Com certeza. Porque ninguém resiste no ministério se Deus não manter a aprovação. O pastor mostra isso direto para nós. Vira e mexe, o pastor precisa de uma palavra, meu irmão, que você não pode dar, não. Deus precisa falar com ele pessoalmente para sustentar ele e ele continuar. Quase que eu ia contar uma coisa aqui que eu não posso.
Mas agora, irmãos, olha só o que acontece no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você olha para o mundo e você fala, eles não merecem que a graça alcance. Eles não merecem que eu vou lá sujar minhas mãos. Mas agora você precisa ver se você merecia. Porque aquele, e esse aquele é Jesus, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu tentar desenhar para você. A primeira parte, nós entendemos ela melhor. Então, tudo que você devia, que era seu, Jesus assume e paga o preço e as consequências, e sofre essas consequências. Só que quando ele faz isso, ele praticou um ato de justiça, ele tem uma retribuição da parte de Deus. Ele recebe algo porque ele cumpriu a lei, porque ele fez tudo conforme a vontade de Deus. Aí ele pega essa recompensa e ele imputa ela a você. Ele atribui o que ganhou a você. Então você é devedor de uma dívida que você não pode pagar. Jesus vem e perdoa. Você ficou o quê? Zerado, né? Mas agora Deus te concede algo mais. Você não está nem devedor e nem zerado. É como se, em termos, só para entendimento, como se você tivesse crédito. Não algo que você pode dizer para Deus que tem crédito e exigir alguma coisa. Mas é porque Cristo nos concedeu coisas que nós não merecíamos. Ser um embaixador de Cristo é uma concessão que nós não merecíamos. Vocês sabiam que anjos desejavam fazer coisas que nós fazemos e Deus não permitiu eles fazerem. Existem coisas que nós temos um privilégio altamente imerecido. Por exemplo, quando Deus concede dons aos homens, você acha que nós merecíamos? Vocês acham que nós merecíamos impor as mãos sobre alguém e essa pessoa ser curada? Você acha que você é digno disso? Você acha que você merece ter o privilégio de ter acesso ao Pai quando você quiser? Você acha que você merecia ser portador do Espírito Santo que te dá orientações sobre coisas que eu acho que no céu, quando você descobrir tudo que Ele fez no seu dia, você vai falar, oh Deus, se eu soubesse antes. Quantas vezes sua vida é privada? Você muda de direção de um caminho de morte, só que não tem um jornal para falar que você ia morrer. Você nem sabe o que ia te suceder, e Deus já estava te livrando. E a gente não agradece por isso, porque a gente quer ver. Não, quero ver o carro vindo na minha frente, na hora que chegar o anjo levantar. Deus te tirou, foi antes, meu filho. Seja grato. Eu falo com a minha esposa, é Deus quem sustenta a gente. Eu sempre andei de carro velho, nunca fiquei na mão, nunca tive seguro. Não estou aconselhando vocês a fazer isso, não. A coisa está feia. Mas eu entendo, eu parei para pensar, falei, gente, só pode ser Deus. Umas vezes meu sogro viajou num carrinho velho que eu tinha, num golzinho bola 96. O carro ferveu o motor 3 vezes, vindo de onde? Rio de Janeiro? E minha esposa passando mal, não sei como é que não pegou fogo. Gente, se a gente não entender que é Deus, se você sair com o carro fervendo o motor daqui em Coroaci, já era. Imagina do Rio de Janeiro para cá. Tem coisa que é Deus, irmãos. Só que a gente não vê, não. A gente quer morrer para depois ressuscitar e saber que morreu. E aí Deus está operando milagres nas nossas vidas, dias após dias, fazendo coisas que nós não merecemos. E aí Ele chega para você e fala, foi bom você receber? Foi bom? Foi bom a graça que eu te concedi? Te dá uma oportunidade de morar no céu, é bom? Te agradou? Pois é. Agora você vai distribuir isso que você recebeu pela terra. Irmãos, eu não quero que a nossa feira missionária, que a nossa feira bíblica,
seja um espaço que nós vamos viver evangelismo e missões em um mês. Que isso seja apenas o início. Que isso seja apenas o brotar, o florescer de algo novo nas nossas vidas. Nós precisamos viver isso na simplicidade. Do jeitinho que você ficou entre o vermelho e o amarelo lá, pode ser isso aí. Começa por esse caminho. Marca lá quantos você postou, você posta do mesmo jeito do reino de Deus. Mesmo jeitinho, você só vai fazer o que você já sabe fazer. Depois você aprimora um pouco mais. Você tentou ganhar alguém na palavra? Você tentou convencer alguém? É isso mesmo. Agora você vai tentar convencer alguém que se ele não se converter a Jesus, ele está cometendo a pior decisão da vida dele. Que o único caminho é esse. E esse caminho não prescreve em 4 anos. Esse caminho não prescreve em 20 anos. Esse caminho é eterno. Amém? Você pode se colocar de pé, irmãos? Deixa eu te falar algo que eu ouvi, eu não sei te passar a referência. Mas um tempo atrás eu li um livro de um pastor que Deus precisou trabalhar a soberba na vida dele. Ele se sentia muito bem, um ministério fluindo. Em um determinado momento, o filho dele precisou ser internado no centro de recuperação. E uma das coisas que ele precisava fazer ele precisava ir lá numa reunião. E quando ele chegou lá tinha algumas pessoas. Entre elas tinha uma feiticeira e o seu filho ou filha, não me lembro mais se era filho ou filha. E ele, um pastor, e o seu filho. Ele olhou para a feiticeira e pensou, você tem razão de estar aí. Olha o que você é, olha o que você faz na vida. Tem razão do seu filho estar vivendo isso. Mas aí ele olhou para ele e falou, meu filho também está aqui. E Deus tratou algo no coração dele. Ele entendeu que aquela feiticeira, ela precisava, a única solução para a vida dela era o sangue de Jesus. Quando ele olhou para ele, ele viu que a única solução para ele também era o sangue de Jesus. E ele observa que a única diferença entre os dois é que ele tinha o que precisava e ela ainda não. Então, irmãos, esta palavra é Deus chamando você para fazer algo que já foi feito por você. Ele não está chamando para você fazer algo que você nunca viu acontecer, que você nunca viu dar certo. Deu certo para você. Você foi resgatado, você está aqui agora, rumo a morar no céu. Mas agora Deus está te chamando para que você não deixe as pessoas de fora. E para você fazer isso, tem que manifestar o fruto do Espírito na sua vida. Você precisa estar preparado, mas você precisa ter mansidão. Você não converte ninguém gritando. Fernando, meu marido não quer ir para a igreja. Eu grito com ele todo dia. Eu falo uns palavrão com ele lá para ver se ele vai para a igreja. Ele não vai não. Não vai mesmo não. Ele nunca vai. Sei que tem que converter primeiro. No dia que você manifestar algo que ele fala assim, o que essa mulher tem? Ou talvez a mulher vai dizer, o que esse homem tem que mantém essa paz? Por que tudo ele reconcilia? Sabe, irmãos, não seja aqueles irmãos que vai para a EBD para estragar a aula. Tudo que provém de nós precisa ser para edificar, para somar, para unir. O reino de Deus não é para dividir. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para chamar. Deus te resgatou para você resgatar. Deus chamou para você amar. E Ele só mandou você entregar a vida para Ele, porque Ele vai cuidar dela. Então não se preocupe. Sua vida está nas melhores mãos que poderia estar. Mas me faça um favor.
começa a cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Esse ministério aqui não é para todos, não. É só para os que foram reconciliados com Deus. É só para aqueles que receberam a graça de Deus. Se você está na lista, é hora de começar. E que esse não seja mais um ministério esquecido. Que ele seja um ministério lembrado. Para que quando você for usar todas as suas forças para contender com alguém, você lembre das palavras de Paulo para Timóteo. Timóteo, não entra em discussão vã, não. O que não edifica, não mexe com isso, não. Vamos falar de coisas que edificam. Vamos usar palavras abençoadoras. Que nós sejamos conhecidos como pessoas de paz. Que nós sejamos conhecidos como embaixadores de Deus. E que o Senhor nos dê essa força, essa autoridade, essa ousadia para reconciliar aquelas pessoas que você deseja e outras mais. Às vezes Deus está precisando, te esperando reconciliar outras, para que Ele reconcilie aquela que você quer, porque nós queremos escolher, tem hora. É verdade, eu queria reconciliar primeiro minha mãe, depois meu pai, depois meus irmãos, depois meu sogro. Mas isso também eu estou querendo agradar a mim mesmo. Mas nossa vida não é mais nossa, é de Deus. Irmãos, não é pecado você planejar viagem, planejar um carro. Você só não pode viver para isso. Você precisa viver para Deus. Ó Deus, eu quero te pedir mais uma vez misericórdia. Misericórdia, Deus, aquela que o Senhor teve, porque nós não merecíamos o que o Senhor fez por nós. E talvez se o Senhor soubesse o que nós íamos fazer depois da obra que o Senhor fez, e o Senhor, na verdade, sabia, nós nos tornamos menos merecedores ainda. Mas essa graça, Deus, que nos alcançou, e se não alcançou ainda, em nome de Jesus, que alcance. Irmãos, a porta está aberta, está acessível, o tempo é agora. Se você não está reconciliado com Deus, você precisa reconciliar com Deus. Não tem outra solução, não tem outro caminho. E se você está reconciliado com Deus e não está reconciliado com as pessoas, tem uma grande chance de você não estar reconciliado com Deus. Que a palavra de Deus é perdão, é amor, é paz, é alegria do Espírito Santo. Não, Fernando, eu quero protestar contra a tua palavra. Pode protestar, mas é só mais uma prova sua. Ó Senhor, eu sei. Cumprir o teu chamado na terra não agrada, não. Eu preferia não estar aqui hoje. É muito melhor eu satisfazer a carne. É muito gostoso, ó Deus, sentar em frente a uma televisão com um lanche bacana, mas eu estou alimentando a carne. Ó Deus, mas nós precisamos alimentar o Espírito. Senhor, em Tuas mãos eu entrego a minha vida e a vida de todas essas pessoas. Pai, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome que nos resgatou. Ó Deus, a nossa vida está diante de Ti, nós somos do Senhor, e se nós somos do Senhor, quem manda, quem dá direção, quem fala qual caminho, para onde nós vamos, é o Senhor. É o Teu Espírito Santo que guia, nós não sabemos para onde nós vamos, é o Teu vento. É como o vento. É o Senhor quem vai nos guiar. E nos guia pessoas, ó Deus. Mova esta igreja para fazer a Tua obra. Ó Deus, que quando essa feira acabar, nós sejamos missionários onde nós estamos. Ó Deus, que nós não esperemos óleo. Às vezes alguém acha que o pastor é pastor porque alguém derramou óleo na cabeça dele. Não é. Primeiro o Senhor chamou ele, o homem só confirmou. Talvez tem gente esperando um reconhecimento ministerial para fazer tua obra. Mas quem chamou foi o Senhor. O reconhecimento vem depois. Primeiro Deus chama. E Deus chamou-nos para reconciliarmos o mundo com Ele. Amém, irmãos? Não deixe esse ministério ser esquecido na sua vida, não? Em nome de Jesus. Amém.